Olá, eu sou Tati Broisler e continuamos na nossa leitura do livro Picos e Vales, capítulo 8. Picos e Vales na prática. Quando o jovem voltou para o seu vale, sua família e seus amigos notaram que ele havia mudado bastante. Acharam a companhia dele mais agradável, embora não soubessem definir o porquê. Porém, a empresa estava passando por dificuldades, perdendo ainda mais dinheiro. O jovem lembrou-se da época em que entrou naquela próspera empresa e se perguntou por que a situação estava tão diferente agora. Lembrou-se de quando todos se animavam a procurar formas de melhorar cada aspecto dos negócios. Muitas vezes faziam perguntas a si mesmos e não partiam do princípio de que já sabiam as respostas, não negligenciavam nada. Mas o sucesso havia subido a cabeça de todos. Não estavam mais fazendo as coisas que os levaram ao êxito. Tinham perdido a noção das necessidades urgentes e também a curiosidade. Agora, quando as coisas iam mal, muitos ficavam nervosos ou até irritados. Quando tentavam dar um jeito no problema, sua energia era canalizada na direção errada. Um culpando o outro ou cada um defendendo o seu. Não era de se admirar que a empresa não conseguia sair desse vale. A mentalidade e as atitudes da maioria dos empregados estavam, na verdade, afundando e alargando o vale. Então, um dia a empresa recebeu aquilo que todos imaginavam ser uma péssima notícia. Eles eram o fabricante exclusivo de um produto diferenciado e muito lucrativo. Agora, uma empresa bem maior estava entrando nessa área, lançando um produto similar a um preço mais baixo. Com seu gigantesco orçamento de marketing, a empresa maior poderia facilmente expulsá-los do mercado. Sua empresa criou um novo plano de marketing, mas as pessoas tinham pouca esperança de que surgisse muito efeito. O jovem se reuniu com o departamento e pediu que todos pensassem em duas questões. Qual é a verdade contida nessa situação? Como podemos aproveitar o bem que está oculto neste momento ruim? Incentivou cada um a dar as melhores respostas numa reunião de emergência marcada para a manhã seguinte. Quando a reunião começou, uma mulher disse: "Ninguém sabe mais sobre esse tipo de produto do que nós. Temos mais clientes que vêm usando esse produto há muito tempo do que qualquer um." Alguém acrescentou: "A verdade é que eles têm um orçamento gigantesco de marketing. Temos que nos concentrar em algo que sabemos fazer melhor do que eles." A equipe concordou que as duas coisas eram verdadeiras. Então o jovem perguntou: "Pois bem, onde está o bem oculto neste momento ruim? E o que podemos aproveitar em nosso favor?" Um senhor mais velho disse: "E se nós concentrássemos em nos manter à frente de nossos concorrentes, fazendo um produto muito melhor do que o deles?" De repente, a equipe do jovem conseguiu vislumbrar o bem oculto. A gigantesca campanha de marketing do concorrente faria com que as pessoas ficassem conhecendo esse tipo de produto, mas eles teriam o produto com qualidade superior. De certo modo, o concorrente estaria fazendo o trabalho de marketing para eles. O jovem perguntou à equipe se eles queriam criar e seguir uma visão sensível, a imagem de um futuro melhor que fizesse sentido para todos. A equipe concordou e eles começaram a imaginar em detalhes bem específicos e verossímeis como seria ter um produto bem melhor. Um produto do qual os clientes gostassem tanto que iriam comprá-los, usá-los e falar dele para as outras pessoas. A equipe imaginou-se ouvindo o que os clientes verdadeiramente queriam e compartilhando essa informação com o restante da empresa. Em seguida, eles fizeram isso. Ouviram as pessoas e acrescentaram recursos sensacionais ao produto, algo que as pessoas valorizavam. Quando a campanha de marketing da gigante concorrente começou, a empresa já havia melhorado significativamente o produto e muitos novos consumidores tinham passado a comprá-lo. Sua fama melhorou por causa do excelente serviço e, com o boca a boca, o capital da empresa disparou. O emprego das pessoas logo ficou mais seguro. O jovem foi compartilhar mais do que havia aprendido sobre picos e vales com o restante da empresa. Todos debateram o assunto e se deram conta de que a arrogância anterior os havia tirado do seu pico e juraram não deixar levar mais pela vaidade. O
O jovem e sua equipe receberam um aumento e continuaram procurando novos meios de ajudar a empresa. Faziam perguntas e não partiam do princípio do que conheciam todas as respostas. O jovem estava satisfeito ao ver sua empresa de volta ao pico, mas também sabia que seria fácil criar em outro vale se eles não administrassem esse bom momento com sabedoria. Lembrou-se do que havia aprendido. Para permanecer por mais tempo num pico, seja humilde e demonstre gratidão. Continue fazendo o que te levou até lá. Continue fazendo as coisas cada vez melhor. Faça mais pelos outros. Poupe recursos para poder usá-los nos vales que virão. Sorriu ao saber que estava finalmente aprendendo a administrar melhor seus momentos bons. Já havia decidido que faria as coisas de forma diferente no futuro, o que incluía economizar e investir parte de seu aumento de salário para ajudá-lo a atravessar os vales que certamente teria pela frente. Um dia, o jovem ficou surpreso e feliz quando foi informado de que havia sido promovido. Mal podia esperar para contar a notícia à sua família e à jovem de quem gostava. Ele ficou paralisado. Na última vez em que fora contar uma notícia sobre o trabalho, a situação não tinha ido muito bem. Lembrou-se de quando teve uma conquista antes, tornou-se arrogante e sequer se dera conta disso. Lembrou-se que seus amigos começaram a evitá-lo, inclusive a jovem de quem ele gostava. Agora estava com medo de que seu modo presunçoso pudesse lhe custar o relacionamento com ela. Mas, em vez de se deixar abater pelo medo, resolveu aplicar sua nova perspectiva dos picos e vales. Falaria menos e faria mais. Se eu realmente perder esse relacionamento, disse a si mesmo, confiarei que existe um bem oculto também nesse vale. Ou melhor, ainda talvez eu possa criar um relacionamento melhor com ela quando tiver aprendido a ser mais humilde e mais amoroso. Então riu sozinho. Um pouco mais humilde? Perguntou em alta voz. Decidiu que queria se tornar uma pessoa mais amorosa e atraente. Agora ele acreditava que ao se tornar mais amoroso, pondo o amor no lugar do medo, era mais provável que fosse amado e que atraísse um relacionamento verdadeiramente gratificante para si. Nos dias que seguiram, criou mais uma visão sensível. Desta vez imaginou que passava a ser o tipo de pessoa cuja companhia uma mulher como ela gostaria de ter. E talvez ainda mais importante que isso, o tipo de pessoa que ele gostaria de ser. Imaginou esse eu melhor em todos os detalhes. Ele se tornaria alguém que não se leva a sério demais. Alguém divertido, mas ao mesmo tempo alguém que se importa profundamente em criar a verdadeira excelência na vida pessoal e no trabalho. Seria um homem com vontade de fazer a diferença no mundo. Talvez uma diferença modesta, porém significativa, e nunca seria negligente com as pessoas mais próximas dele. Para variar, o jovem não falou sobre este assunto com ninguém. Apenas manteve esse quadro e essa sensação com bastante clareza na mente e no coração. Então, fez as coisas que levaram tudo aquilo a acontecer. Começou pelas coisas pequenas. Com o tempo, foi se tornando cada vez mais o homem que havia imaginado. Lembrava-se de ter perguntado havia muito tempo, de que modo, exatamente, devemos administrar um vale? Agora ele escreveu a resposta em seu caderno. É possível sair de um vale mais rápido quando conseguimos sair de nós mesmos. No trabalho, sendo mais úteis, na vida pessoal, sendo mais amorosos. Uma noite antes de começar a trabalhar no novo cargo, seus pais fizeram uma pequena festa para ele. A maioria de seus amigos compareceu, incluindo a jovem, que agora passara a gostar muito dele. Mais tarde, naquela mesma noite, perguntou ao seu pai como havia sido a juventude dele. Enquanto ouvia as histórias de seu pai sobre alguns dos picos e vales pessoais que havia enfrentado em sua trajetória, percebeu que seu pai tinha uma sabedoria toda própria. Com o tempo, esses dois homens passaram a se aproximar muito. A carreira do jovem continuava indo de vento em polpa e seus pais estavam satisfeitos com ele. Ainda discutia com eles de vez em quando, mas havia se tornado menos defensivo e as discussões eram mais suaves. Muitas delas passaram a ser conversas ponderadas. O jovem continuou fazendo muitas descobertas por conta própria. Uma das coisas mais úteis que descobriu era surpreendentemente simples:
Sempre que não sabia muito bem como sair de um vale, lembrava-se de que picos e vales são opostos entre si. Assim observava o que havia feito para estar naquele vale e fazia exatamente o oposto e conseguia o resultado oposto. Era impressionante como isso era óbvio, mas não dava para deixar de notar como funcionava bem. À medida que ia envelhecendo, começou a atravessar seus vales cada vez com maior suavidade e serenidade. Apesar da agenda lotada, o jovem ainda conseguiu tempo para caminhar pelas campinas do vale, muitas vezes acompanhado da jovem de quem gostava. Até que um dia recebeu a dolorosa notícia de que sabia que viria mais cedo ou mais tarde. O velho do pico tinha morrido. Todos os que conheceram disseram ser capazes de sentir a presença dele, especialmente perto do cume. Mesmo depois de muito tempo após a sua morte, seu amigo do vale sabia que sentiria muita falta dele. O jovem correu os olhos pelo vale, temia que uma importante parte da sua vida agora estivesse faltando e nunca mais iria recuperá-la. Havia ficado bastante apegado ao velho e agora começava a se sentir mais sozinho e entristecido. Sentiu a dor em seu coração e se perguntou: qual seria a verdade? Então imaginou a voz do velho dizendo: vales são os momentos em que sentimos falta do que não temos. Então riu e num sussurro concluiu a frase do velho: e picos são os momentos em que valorizamos o que temos. Pôs-se a pensar naquilo que ele valorizava. A verdade era que agora tinha um modo de trabalhar e de viver que claramente o havia tornado mais sereno e bem mais sucedido, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, e tinha conseguido isso graças ao seu velho amigo. Sabia que havia acabado de sair de um vale pessoal momentos antes, porque achou que deveria continuar contando com a companhia do velho, compartilhando de sua sabedoria e energia vital. Mas agora o jovem respirava fundo e via o que era real, e não o que desejava ou temia que fosse real. A verdade era que o velho lhe havia passado um tesouro que, se fosse aplicado, o ajudaria e também a todos à sua volta por muitos e muitos anos ainda. De certo modo, parte do velho estava dentro dele e sempre estaria ali. Seus olhos se encheram de água. Sentiu a tristeza e a alegria de ter tido um amigo tão bom na vida. Percebeu que seu trabalho e sua vida pessoal sempre seriam uma série de picos e vales. Atravessaria períodos de altos e baixos financeiros, emocionais e espirituais, atravessaria saúde e doença, alegria e sofrimento. Aceitou que essa repetição fazia parte da complexidade da riqueza de estar vivo, mas agora sabia que, ao aplicar a perspectiva dos picos e vales, poderia fazer com que os momentos bons e os ruins se revertessem em mais benefícios para ele. Pensou na enorme mudança que havia efetuado no trabalho e na vida pessoal, e como se sentia grato a seu velho amigo. Então lembrou-se da promessa que havia feito no dia em que se conheceram. Vou lhe contar sobre os picos e vales. O velho tinha dito, sob a mesma condição dada pelo meu amigo, ou seja, se você a considerar útil, deverá encontrar uma forma de compartilhá-la, isso com os outros. O jovem achou que havia tentado fazer isso da melhor maneira possível, mas agora sentia que queria fazer mais. Queria encontrar um modo melhor de compartilhar com os outros o tesouro deixado por seu velho amigo. Desse modo, seguiu pela margem do rio até a cabana de um amigo, onde poderia ficar sozinho para pensar. Perguntou a si mesmo o que tinha achado mais útil na perspectiva dos picos e vales. Pensou nas experiências pelas quais havia passado e releu todas as notas que tinha tomado. Havia tantas coisas ali que considerava as úteis. Passando algum tempo, começou a escrever um resumo do que considerava mais valioso. Foi bastante sintético, para que coubesse num pequeno cartão. Planejou mostrá-lo para todos que realmente quisessem saber. Então sorriu, dando-se conta de que o cartão seria um lembrete para ele também. Poderia ajudá-lo a pôr em prática os extraordinários princípios e ferramentas da perspectiva dos picos e vales com mais frequência. Nos dias e meses que se seguiram, aproveitou várias oportunidades para ajudar outras pessoas, passando adiante esse resumo. Como usar seus picos e vales no trabalho e na vida pessoal?
Para administrar seus momentos bons e ruins, faça da realidade a sua amiga. Se estiver temporariamente num pico ou num vale, pergunte-se: qual é a verdade nesta situação? Para sair mais rapidamente de um vale, identifique e aproveite o bem oculto no momento ruim. Relaxe e reconheça que os vales têm fim. Faça o oposto daquilo que o pôs no vale. Não seja tão concentrado em si mesmo. Seja mais útil no trabalho, mais amoroso na vida pessoal. Evite comparações. Descubra o bem que jaz oculto no momento ruim e aproveite-o sem demora em benefício próprio. Para permanecer mais tempo num pico, valorize e administre seus momentos bons com sabedoria. Seja humilde e agradecido, continue fazendo as coisas que o levaram até lá. Continue fazendo tudo cada vez melhor. Faça mais pelos outros, poupe recursos para os vales que estão por vir. Para chegar ao seu próximo pico, siga sua visão sensível. Imagine-se gozando de um futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que for preciso para chegar lá. Para ajudar as pessoas, conte isso aos outros. Ajude as pessoas a fazer os momentos bons e ruins trabalharem para elas também.